amigos, camaradas portugueses, eu começaria apenas por corrigir o Sr. Presidente do Congresso. Eu, de facto, gostaria muito de apresentar uma moção intitulada, como era? Um caminho de futuro, mas a minha não se chama um caminho de futuro, tem um nome um pouco... Rafael, peço-te imensa desculpa, tenho aqui isso escrito, peço-te imensa desculpa. Fica feita a correção. Diz? Não, ora, essa não há problema algum. Camaradas e amigos, eu gostaria antes de mais de reconhecer-me um tanto ou quanto intimidado, porque é sempre difícil preencher botas antes usadas pelo nosso amigo, Presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos. Mas gostaria também de começar por falar-vos com um ato de verdade, porque aqui há uns minutos, quando me perguntava a mim como devia explicar-vos esta moção que vos trago, como devia apresentar-vos este texto, aliás, a primeira moção de estratégia global que trago a um Congresso da Juventude Popular, dizia, bom, talvez o melhor modo de explicar-lhes o que vim aqui fazer é dizendo que o faço como grito de revolta de uma geração que não pode permitir que Portugal morra e que por isso tem de agir em conformidade. E se há quem pensa, e há muitos com essa visão lamentável do problema, que Portugal pode pura e simplesmente desaparecer no mar da história enquanto nós nada fazemos, enquanto nada respondemos, enquanto nada agimos, pois bem, devemos responder-lhes com frontalidade e paixão, dizendo que não será esta geração a permitir a morte de Portugal e que quando esta geração Rafael, dá-me um minuto para pedir outra vez silêncio. Eu peço imensa desculpa, mas já perdi a conta ao número de vezes que pedi silêncio. Estamos na apresentação de uma moção de estratégia global. Moção de estratégia global. Se nós não vimos ao Congresso para ouvir e debater ideias e propostas, eu não sei o que é que vimos cá fazer. Vimos só bater palmas. Vamos dar ao Rafael a oportunidade, já agora, se puder chegar um bocadinho mais para o microfone, se calhar ouve-se melhor, mas vamos dar a oportunidade ao Rafael de terminar a sua intervenção. Força. Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa do Congresso Nacional da Juventude Popular. Como vem, ele está zangado. E eu teria mais respeito pelo Tiago Loureiro, porque quando ele se zanga é problemático. Eu que o diga que já servi sob ele no Gabinete de Estudos Gonçalo Begonha e sei o que são as fúrias do Tiago Loureiro. Amigos e amigas, dizia-vos eu, portanto, que se há coisa que esta geração tem de compreender, se há a ideia que tem de agarrar, é a noção de que o país atravessa um momento particularmente difícil da sua história, em que a sua própria soberania está em causa, em que os direitos das suas instituições são colocados em causa e em dúvida pelas classes dirigentes. E esses que colocam em causa a própria existência do Estado-nação português, há que dizer clarissimamente, religiosamente, claramente, que não será connosco que Portugal deixa de mandar no seu destino, que não será connosco que deixamos de ser um Estado-nação independente, com propriedades de Estado e com comportamento de Estado. E se há ainda quem queira que Portugal aceite a triste sorte, o pouco esperado destino, diria eu, de ser agora, ao fim de tantos séculos de grandeza e de glória, um miserável protetorado político ou uma colónia económica, terão eles de saber que não será connosco e que nós resistiremos, porque é isso que os portugueses estão, graças a Deus, habituados. Amigos e amigas, nós temos uma tarefa, e essa tarefa é a da restauração de Portugal. Mas pode haver restauração de Portugal sem que haja antes restauração da direita? Pode haver liberdade nacional sem que haja um movimento forte a afirmar a necessidade de libertar o país do esbulho e dos abusos de uma União Europeia que não respeita os nossos interesses? Eu estou firmemente convicto de que não. E é por isso, precisamente, que há que criar, através da direita, um movimento que tenha em plena consciência e como plena propriedade, com plena prioridade, a libertação de Portugal desse lamentável esbulho. Ora, eu estou também convencido que só há uma maneira de fazer isso com qualidade e com capacidade convocatória, que é o que nós temos todos de ter para termos sucesso.
Eu julgo que esse modo é criar ideias que sejam portuguesas, pensadas por portugueses e que tenham em conta o passado e o presente e a nossa vontade, os nossos desejos para o futuro de Portugal. Se há quem julgue que se faz política em Portugal, importando ideias, indo buscar aos think tanks dos Estados Unidos e da Inglaterra umas emendas, uns menus para aplicar a Portugal, desengane-se de imediato. Somos diferentes. E se nesses think tanks, os liberais norte-americanos e ingleses, há quem ache que pode haver uma economia sem ética, nós recordamos de que Portugal é diferente. E em Portugal nunca houve economia sem ética. Isto não é economia sem ética, isto não é economia sem moral. Há que falar novamente nessa noção tão desprezada, infelizmente, na nossa direita, que é a de bem comum. Há que falar outra vez de pátria como sendo o conjunto de todos os portugueses e não como simples agremiação, como simples junção de indivíduos. Se não for isso, não teremos sucesso. E nós queremos ter sucesso porque do nosso sucesso depende muita coisa. Amigos e amigas. E camaradas também. Eu gosto do termo, como sabem. Parece-me que há que resgatar então a ideia de bem comum. E há que transformá-la em algo atual e compreensível, extensível à generalidade dos portugueses. Mas como se faz isso? Se não compreendermos que não pode haver bem comum sem uma compreensão ou sem a transplantação para a economia daquilo que é o bem de todos os portugueses. Uma direita que afirma o primado do indivíduo sobre a sociedade e os desejos, os caprichos, as vontades e vontadinhas dos indivíduos contra a comunidade, contra a sociedade e contra o país, será um programa destinado a falhar. E podem crer que deixará muita destruição para trás. Pelo contrário, Portugal tem uma tradição e tem ideias. Tem uma forma de fazer as coisas. Tem uma filosofia. E dessa filosofia, dessa tradição e dessa forma de fazer as coisas, devemos nós hoje ser capazes de extrair as ideias do presente e do futuro. Ora, sem dúvida que essas ideias têm de afirmar um Estado forte, como foi sempre a nossa tradição. Não pode haver outro Estado em Portugal que um Estado forte. Porque desse Estado forte depende também a defesa da sociedade e do próprio país. Pode haver, como tanto precisamos nós, reindustrialização a sério, com força e com músculo, sem que haja um Estado interventivo, um Estado agente, um Estado estratega? Não, não pode. Não pode. Não pode porque o Estado português, de momento, abdicou dos instrumentos com que praticar essas reformas tão necessárias. Mas podemos ainda assim e devemos ainda assim exigir desde já que de uma vez por todas se saia do fanatismo, do estranho e anti-português fanatismo de que não pode haver reindustrialização e que não pode haver um Estado forte. Amigos e amigas, eu, nesta moção que proponho, que apresento à Juventude Popular, aqui hoje reunida nesta magna e boa Assembleia, proponho que, numa lógica de bem comum e numa lógica de interesse nacional, o Estado português possua ou lance um programa de desagravamento fiscal para a indústria e para a agricultura, de maneira que setores estratégicos da economia possam novamente desenvolver-se e fortalecer-se. Porque disso depende a nossa liberdade enquanto Estado. E falar da nossa liberdade enquanto Estado significa concretamente falar da nossa liberdade enquanto povo. Mas, amigos, há que ir mais longe. E seguramente seria perigoso e desajustado do nosso pensamento propor a estatização como solução para os grandes problemas. Queiram saber que o mesmo não se aplica a uma lei do patriotismo económico como aquela que proponho nestas linhas dessas páginas que todos podem ler. Ora, trata-se realmente de uma proposta de nacionalização de setores estratégicos, isto é, com uma importância superior à da economia, com uma importância política para o próprio Estado,
português, mas que pode ser uma nacionalização, isto é, a devolução ao controle da nação portuguesa de setores vitais da sua economia, sem que signifique uma estatização. Devemos sim defender que empresas com importância política para a afirmação exterior do Estado português sejam detidas maioritariamente por capital português. Isso acontece na China, acontece em numerosos Estados. Não é, com toda a certeza, uma ideia bizantina. Mas, sobretudo parece-me importante hoje que tenhamos a coragem e a frontalidade de dizer que não há honra alguma no pagamento até ao último cêntimo de uma dívida pública que foi imposta a Portugal, por um lado, pela irresponsabilidade de um governo nativo, mas também, ao mesmo tempo, por inconsistências, incoerências e problemas que nos foram impostos pela União Europeia. E sim, Portugal, e deve a JP defendê-lo, Portugal deve pedir uma renegociação da dívida pública. Não deve fazê-lo com fanatismos, não deve pedir esdrúxulamente, bizarramente, que se limite o peso da dívida. E não deve, com toda a certeza, ameaçar, como fazia aquele cavalheiro do Partido Socialista, creio que se chama Pedro Nuno Santos, ameaçar o mundo com o calote. Não é disso que se trata. Mas devemos ou não dizer nós à Europa que, enquanto Portugal estiver submetido pela dívida, enquanto for obrigado a enviar todos os anos para Bruxelas e outros mais dinheiro do que aquele que gasta em educação ou em saúde, que não conseguirá crescer. E que uma economia portuguesa que cresça e que tenha força é do mais absoluto e mais central e mais claro interesse da Europa como um todo. Podemos dizer isso, sem chocar ninguém, sem causar qualquer tipo de problema. E amigos e amigas, todos aqui serão interessados em política europeia, todos saberão que os governos que pedem uma solução semelhante, sensata, serena, pactada, Rafael, para a dívida pública. Rafael, pedia-te que fosses preparando a tua conclusão. Chegamos aos 15 minutos, pedia-te que preparasse a tua conclusão, está bem? Eu terminei em breve. Mas também acho que esta moção tem algum interesse. Portanto, se me permitem, com toda a humildade. Temos concluído ao longo destes 2 anos e meio que o Presidente não é nada mau exemplo, mas não lhes sigas o exemplo nas más práticas, por favor. Eu só sigo o exemplo do nosso Presidente nas melhores coisas. Neste tentarei não o fazer, mas peço, apesar de tudo, alguma tolerância à mesa. Isto é tudo importante. E tudo isto é fundamental porque a Europa não ganha com Portugal escravizado pela dívida e os portugueses não ganham também. Não podemos continuar a enviar 9 mil milhões, 10 mil milhões de euros todos os anos para credores internacionais. Isso é indigno, é uma forma de escravatura do povo português e da nação portuguesa que não podemos tolerar mais. E não é, lá está, não é irrazoável, não é pouco sensato pedir que a Europa entenda algo que é, afinal, uma emanação da mais absoluta racionalidade. Mas diria ainda que esse patriotismo que peço, esse amor à terra e ao povo e ao Estado, ao país, portanto, deve ser visível em todas as coisas. E que, para podermos ser livres, precisamos de patriotismo. Eu gostaria que a Juventude Popular tivesse uma voz forte, uma voz clara, uma voz audível, sempre que alguns grupos de loucos, de portugueses que desgostam de ser portugueses, se lançam em cruzadas contra as estátuas do Padre António Vieira, os museus da Portugalidade ou outras iniciativas do mais puro e absoluto caráter patriótico. A JP tem de reagir e deve querer e deve exigir também uma escola patriótica, porque Portugal não tem de ter vergonha do que fez pelo mundo. Portugal é uma grande nação que deu muito de si ao mundo ao longo de séculos e séculos de viagem por todos os continentes. Quando quiserem atacar-nos, quando quiserem insultar-nos, quando quiserem acusar os nossos avós de terem sido facínoras e canalhas, devem merecer a nossa mais rigorosa oposição. E amigos e amigas, quem não se sente não é filho de boa gente. E nós somos filhos de muito boa gente, creio eu. E por isso devemos reagir. Mas mais, devemos dizer, e devemos ter coragem ao dizê-lo,
que Portugal é uma só nação. Portugal não é um conjunto de nações, é uma só nação. E uma só nação não precisa de regiões autónomas no continente. São absolutamente desnecessárias. Podemos aceitar descentralização? Sim, faça-se esse combate que é meritório e interessante. Mas partir o país em retalhos, não, muito obrigado, não agora, não daqui a 20 ou 50 ou 80 anos. Eu acho que sim. Amigos e amigas, e fortalecidos nós, no nosso país, com um Estado suficientemente forte e suficientemente unido para enfrentar as dificuldades externas, devemos também ter a coragem que é importante e que é um combate em que a JP tem de estar na linha da frente, que é, amigos e amigas, sim, o da União Europeia. Não se aceite nem por mais um momento que Portugal continue a ceder os seus direitos de soberania, os direitos e a capacidade de decisão do povo português às instituições de Bruxelas. Nem mais uma vírgula ao Sr. Juncker daquilo que é a nossa liberdade e a liberdade que exercemos através de eleições democráticas. Nem mais uma vírgula. E podemos bem pedir por isso uma nova Europa, amigos e amigas, uma nova Europa, uma Europa das nações europeias, como peço na moção que vos apresento. Uma Europa descentralizada, uma Europa de nações livres, uma Europa sem Parlamento Europeu porque ele não é necessário, uma Europa sem Comissão Europeia porque ela não é necessária, mas sim de nações amigas, cooperantes e economicamente integradas. E ainda, amigos e amigas, não podemos deixar de passar, quando vemos o aumento de tensão internacional entre o Bloco Ocidental e a Rússia, de exigir a integração da Rússia na família europeia. Isso é importante para nós e é importante para o mundo. E por isso o que devemos pedir também é uma aliança do Ocidente que seja substituta da NATO. Uma aliança do Ocidente que seja realmente de todo o Ocidente, em lugar da NATO, que é apenas de uma parte dele. E nessa aliança do Ocidente, nessa grande Europa, marcada pelo cristianismo, que é a essência da Europa, deve estar a Rússia, para que haja uma grande Europa, de Lisboa ao Pacífico, de Lisboa a Vladivostok. Rafael. Terminarei com toda a certeza que sim. Não vá o Tiago Loureiro zangar-se comigo também, e lá está, isso é perigoso. Mas, ao mesmo tempo que precisamos do patriotismo para sermos livres, precisamos também de ser livres para novamente podermos ser um país com voz no mundo, para novamente podermos ser um país grande, relevante, significativo, um país que motive em nós o orgulho de ser portugueses. Amigos, eu tenho presente para mim como uma verdade de religião que só há uma maneira de fazer isso. Voltando Portugal para a Portugalidade, voltando Portugal da Europa, onde Portugal foi sempre pequeno, insignificante e oprimido, para o mundo português, os nossos povos irmãos do Brasil, de Angola, de Timor, de Macau, de Goa e de outros países. Amigos, essa é a nossa família. Isso somos nós. Essa foi a maior obra que oferecemos ao mundo, a civilização portuguesa. E é com ela que devemos estar. Devemos querer uma união da Portugalidade, talvez com características semelhantes à atual União Europeia. Uma união confederal, com instituições comuns, que abarque todas as nações do espaço português. Rafael, tenho mesmo de pedir para que termines, por favor. Já passou dos 20 minutos. Sim. E devemos, por fim, dentro dessa União Portuguesa, tenhamos alguma galhardia e alguma coragem, tenhamos a vontade de, dentro dessa União Portuguesa, dessa União da Portugalidade, criar uma federação, um Estado, uma federação com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe e com Timor, que são parte do nosso coração e que são parte da nossa história, como poucos povos podem alguma vez tê-lo sido. Senhor Presidente do Congresso, eu terminarei, sei que me quer ver pelas costas e compreendo, acho que é razoável, mas gostaria de terminar dizendo o seguinte. Julgo ter apresentado aquilo que para mim é um programa de renascimento nacional. E dir-me-ão por vezes que, bom, mas isso é muito ambicioso. Mas, amigos e amigas, a juventude é a idade
da ambição, é a idade de querer mais e mais e mais, de criar e de fazer. Se não for agora, com toda a certeza que não será em momento algum. Temos essa obrigação perante nós, enquanto geração que quer ser respeitada e ouvida no mundo. E temos essa obrigação perante Portugal e quase 1000 anos de história de Portugal. Amigos e amigas, queiramos ser livres, queiramos ser um grande país novamente, queiramos que Portugal tenha voz no mundo e que se faça ouvir, e queiramos que a JP seja uma ferramenta dessa transformação que tanta falta faz a Portugal. Muito obrigado.